A partir deste momento, passamos a apresentar o programa A Voz do Sétimo Anjo. A Voz do Sétimo Anjo. Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Que Deus possa enriquecer cada coração, nossos irmãos e irmãs, toda pessoa que está sintonizada agora com o programa Voz do Sétimo Anjo, você, meu irmão, minha irmã, que está aí sentado, ou de pé, ou até mesmo deitado, ou dirigindo, onde você está. Não desligue o rádio, tenho certeza que as bênçãos do Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, será derramada na sua vida. Porque você é uma pessoa e eu sou outra. Em Mateus 18, 10 e 20 está escrito, Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. Ou estarei no meio de vós. Você é uma pessoa, eu sou outra, somos duas. Quer dizer que entre eu e você está Deus presente. E Ele não pode falhar. Então, se Deus está conosco, as bênçãos será derramada em nossas vidas. Então, meu irmão, continue com o rádio ligado. Hoje nós vamos entrar falando um pouco desta riqueza que é o Apocalipse. Aqui a era de Pérgamo que estamos falando. Hoje vamos falar um pouquinho da denúncia, o qual Deus tem prometido. Eu tenho certeza que seremos ricamente abençoados. Apocalipse 2, versículo 14 e 15, está escrito assim: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Que o Senhor acrescenta bênção à leitura da sua palavra. Na forte aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em tudo irá do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falas e a fé nos tirar, não podemos sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus proverá. No transe final da morte ao
ao chegar a voz divina nos há de alegrar na doce esperança do bem que virá. Diremos confiantes, meu Deus proverá. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do Sétimo Anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir falando um pouco desta verdade bíblica que é a palavra de Deus. Nós lemos Apocalipse 2, versículo 14 e 15, onde apresenta duas denúncias. Aqui Deus fazendo duas denúncias que ele não concorda com essas doutrinas. Então, nesta noite, nós vamos falar o que Deus não concordava, não aceitava, essas duas doutrinas. Então, veja bem, na era de Pérgamo, aqui o Senhor denuncia duas doutrinas que ele aborrece. A primeira é a doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel lá atrás em Baal Peor. A segunda é a doutrina dos nicolaítas. Já comentei isso aqui com a igreja, com os irmãos, com as pessoas que nos ouvem. A doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Começou com obras. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como trono de Satanás. E é muito fácil e próprio concluir que de alguma maneira a religião da Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Então, meu irmão, veja, são três ismos. O primeiro é o nicolaísmo. Nós comentamos lá atrás, nos programas passados, o nicolaísmo, nico, conquistar, laita, o laico ou o laicalismo, quer dizer, o povo. É um espírito que entra na igreja para conquistar e dividir o povo. Por isso que hoje as denominações elas estão se divididas em si. Entre elas mesmas, elas estão divididas. Os batistas estão divididos, os assembleianos estão super divididos, até mesmo os adventistas do sétimo dia estão divididos. Todas as denominações elas estão divididas, porque o espírito nicolaíta, que divide o laico e conquista, tem acontecido. No começo foi obras, mas depois se tornou uma doutrina, o qual hoje é uma doutrina nas denominações, o chamado nicolaísmo. E é uma doutrina também, até mesmo na igreja verdadeira. Satanás ele entra para dividir até o povo verdadeiro de Deus. Porque isso está na luz da Bíblia. Agora, nós como os ministros da palavra, nós temos que nos levantar, nos posicionar e combater esse espírito nicolaíta. Esse foi a primeira doutrina que entrou ali no princípio da era cristã. Depois veio o balaanismo. Deus disse aqui, ele não aceitava a doutrina de Balaão, porque trouxe idolatria, pecado para o povo, mudou a fórmula de adorar. Então é nisso que nesta noite, aqui na Cultura M680, nós vamos comentar um pouquinho. Agora, veja bem. Ora, isso não é meramente uma suposição, mas um fato histórico que provaremos voltando na história por volta de 36 depois de Cristo e avançando até o chamado Concílio de Nicéia no ano 325. Quando os cristãos ali, a maioria judeus de nascença, estava lá, foram dispersos de Jerusalém, eles foram por todos os lugares pregando o evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos ou por volta ali de 36 depois de Cristo,
o evangelho tinha sido levado a Roma por Janos e Andrônico. Claro, Paulo estabeleceu, mas Janos e Andrônico que estava ali cuidando da igreja, os quais, de acordo com Romanos 16, 7, eram chamados de apóstolos. Você pode verificar. A obra floresceu ali por diversos anos em Roma, até que as constantes discussões dos judeus entre si mesmo fizeram com que o imperador Cláudio César os expulsasse de Roma. Veja, irmãos, igreja, Cláudio César expulsou de Roma os judeus cristãos. Ficou só romanos cristãos em Roma. Aqueles genuínos judeus cristãos foram expulsos por Cláudio César. Agora, com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciãos fossem judeus e, portanto, teria que ir embora, quer dizer, os ministros. O rebanho teria ficado abandonado e, uma vez que a palavra ainda não for escrita como uma guia, seria muito fácil este pequeno rebanho se desviar ou ser invadido pelos filósofos e pagãos daquele dia. Veja, como lobos cruéis à espreita, o espírito do anticristo à solta, encontramos na história que esta pequena igreja de Roma tornou-se irremediavelmente apóstata e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Foi o que aconteceu com a pequena igreja de Roma. Trocou a palavra por credos, por dogmas, tirou o batismo original no nome do Senhor Jesus Cristo e mudou para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, colocando os títulos no lugar da trindade egípcia, Íris, Horus e Osíris, tirando o nome de Astarote, Semiramis, Cibele e muitos outros nomes, tirou os nomes pagãos da deusa da lua e deram para Maria, a mãe de Jesus. E assim, meu irmão, isso aconteceu ali em Roma. Então, sorrateiramente, Satanás foi tomando, foi entrando e foi tentando fazer da igreja genuína de Deus a sua igreja. Um sistema totalmente ao contrário das Escrituras Sagradas. Como o período do banimento durou 13 anos, veja, os fundadores ali, Júnior e Andrônico, que eram dois grandes guerreiros, não voltaram lá até 54 depois de Cristo. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com o título cristão que era lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja sobre os quais colocavam incenso, celebravam ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não podiam ser abordados. Portanto, com o pouco que tinham procurado permanecer fiéis, eles começaram uma nova igreja, ou ali, em Roma, uma segunda igreja de Roma. Deus, seja misericordioso. Porque operou Deus entre eles com sinais e prodígios, de forma que foi começada uma terceira igreja. Embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã em sua adoração, ela não desistiria do seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a chamada a Igreja Católica Romana. Você fala, mas e o que aconteceu com essa outra igrejinha que não concordou com esse monte de paganismo? Meu irmão, Roma mandou eliminar. Roma perseguiu até o último. Agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que qualquer um que se chame de cristão seria alvo do diabo e, consequentemente, sujeito ao impacto da tirania governamental. Porém, não é bem assim. Esta primeira igreja começara a prosperar e se multiplicar tanto em número que os imperadores e vários oficiais do governo, o Senado, vamos dizer assim, realmente favoreciam essa igreja por razões políticas. Aqueles grandão de Roma entraram na igreja, se aderiram, até o rei. Depois, Constantino, você pode ver que ele se tornou cristão, entre aspas. Mas as razões eram políticas.
Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros crentes e exigir a perseguição deles, a menos que viessem para o seu aprisco. Um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no 2º século. Foi contemporâneo de Policarpo. Quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do evangelho, esse grande guerreiro, ele foi lá implorar a eles para mudarem. Ele os viu prostrar-se diante de imagens com nome de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimar incenso sobre um altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Astar, quer dizer, um ângulo saxônico de a deusa da primavera dentro da igreja, no qual elevava o pão em forma do disco. O pão deles era em forma de um disco, em honra ao Deus Sol. Por isso que a hóstia é redonda. E então derramaram o vinho como uma libação aos deuses. Mas este idoso santo, que tinha viajado 1.500 milhas, não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele, no momento em que estava partindo. Deus disse: Efraim está casado com seus ídolos, deixa-os. Oséias 4,17. Policarpo nunca mais retornou. Então, meu irmão, minha irmã, por que estamos narrando isso? Porque está na história da igreja. Pérgamo é casamento. Foi quando a igreja cristã nominal de Roma casou-se com a política. E ali foi quando casou-se com a política, aí sim, ela caiu na apostasia. E não puderam viver a Bíblia, porque a Bíblia não permite, a Bíblia não aceita essas coisas. Hoje nós temos aí, conhecemos muitas pessoas que estão enfiadas na política, pastores, deputados e vereadores e senadores, e estão enfiados na política. Tudo bem, cada um faz o que quer, só que vai haver um dia um julgamento. Vai haver um dia um acerto de contas, certo? Um pastor, que tem tempo suficiente somente para cuidar da igreja, como que ele vai se envolver na política? Que tempo que ele tem para se envolver com o povo? Dois sentidos não funciona. Ou ele vai trabalhar para Deus cuidando da igreja, ou ele vai trabalhar para o povo lá fora. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos seguir aqui. Então veja bem. Seguindo Aniceto, veio o iníquo bispo de Roma chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja. Também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdades ou as verdadeiras igrejas cristãs a incorporar as mesmas ideias. Esse bispo aqui, de Vítor, ele queria passar essas ideias do paganismo para as demais igrejas na face da terra. Elas não faziam como ele pedia. Assim ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-os aos tribunais, jogando-os nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Sétimo Severus foi convencido por Calisto, um amigo de Vítor, a matar 7.000 pessoas em Tessalônica, porque estes verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com a Bíblia, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, não de acordo com a adoração de Astarte. Então, meu irmão, Roma mandava no mundo, vocês sabem. A Roma pagã, rica, dos imperadores Césares, ela caiu pela espada, mas ela levantou religiosa. Tomou na mão a Bíblia e tomou o púlpito, porque ela descobriu que o nome de Jesus, que a igreja ganhava muitas pessoas,
e era uma força tremenda sobre a face da terra. Mas depois que ela tomou a Bíblia na mão e tomou o púlpito, então ela elaborou as suas doutrinas. Ela elaborou a sua maneira de viver. Aí ela criou o seu catecismo, como conhecemos. E quem não concordasse, hoje não, hoje tudo bem. Mas naquele tempo, quem não concordasse era morto, era perseguido. Por isso você lê Apocalipse 17, 18, a grande prostituta Babilônia, ela está embriagada do sangue dos santos. Bêbada do sangue dos santos e com um cálice na mão, um cálice de vinho, que representa doutrina. Por que aquela mulher que está sentada sobre a besta tem um cálice na mão? Porque ela está dando daquele cálice às suas filhas. O que representa o cálice? Aquele vinho representa doutrinas. Então as denominações estão bebendo da mesma doutrina de Roma. As igrejas não podem examinar isso. Os teólogos, os oficiais das denominações, eles nem pensam nisso. Por quê? Porque é uma coisa que não dá para eles voltar atrás. Eles andaram muito longe no erro. Não tem como eles voltar atrás, porque uma coisa que começou errado vai terminar errado. E eles não têm a ousadia de reconhecer que estão errados e voltar atrás e fazer certo. Não tem, porque eu já conversei com teólogos, já conversei com doutores em divindade, com pastores, com grandes ministros. Um ministro uma vez falou para mim, não, a nossa igreja tem tradição. Nossa igreja tem 400 anos de fundação, de tradição. Nós não pode sair do fundamento que foi estabelecido. Eu falei, então, começou errada, o senhor vai continuar errado até o lago de fogo, até chegar naquele dia do julgamento. Por que não pode estar achando que está indo para o céu, enquanto já está quase chegando na porta do inferno? Por que não dá meia volta e sobe de volta para ver se encontra com Deus? Não pode. É como uma árvore muito grande que ela cresceu demais. Nem motor Caterpillar, motor serra, nada derruba esta árvore religiosa, porque ela é muito grande. 1000 homens cortando ali de machado não vai derrubar ela. Então, meu irmão, esse é o segredo. Começou errado, vai terminar errado. E se você começou errado, você volta atrás e comece certo. Então veja, a falsa vinha já estava soltando sua ira contra Deus, matando os eleitos, assim como seu antepassado Caim matou Abel. Porque sempre foi assim. Caim matou Abel, Ismael perseguia Isaque, Esaú perseguia Jacó, o Balaão perseguiu Moisés, o Acabe perseguiu Elias, e vem até hoje, continua, a mesma coisa. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja. Veja bem, a verdadeira igreja de Deus, ela continuou tentando persuadir, levar a primeira igreja a se arrepender, acertar, largar a vela, largar a missa, largar o purgatório, largar tudo. Ela não aceitou. Ela cresceu em tamanho e em influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que somente eles eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo e se gabavam do fruto que eram a igreja original em Roma. Somente eles eram a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja e realmente são. Mas saiu da verdade. Foi infiel aos votos matrimoniais. Ela se enveredou para o mal. Você fala, mas a igreja romana já foi uma igreja verdadeira? Já. Mas só que ela apostatou. Ela tomou o caminho errado. Assim, no tempo desta terceira era, aqui que estamos falando, Pérgamo, temos 2 igrejas, levando o mesmo nome, porém com uma amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade. Veja bem, meu irmão.
falando lá no início, lá no ano 200, no ano 300, tinha 2 igrejas, não é hoje, como está 2.500.000 placas de igreja, não. Naquele tempo, lá no ano 300, tinha 2 igrejas, a falsa e a verdadeira. Veja, uma se apartou da verdade, como eu disse, casou-se com ídolos e não tem nenhuma vida em si, morreu. Ela se hibridizou e os sinais da morte, não de vida, seguem em seu rastro. Ela é poderosa com muitos membros, ela é favorecida pelo mundo. A outra é um pequeno grupo, era um pequeno grupo perseguido, porém ela segue a palavra, os sinais a seguem, os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama sua vida, mas mantém-se fiel ao seu nome e à sua fé, mesmo até a morte. Por isso que a Roma procurou acabar com esta outra igreja, porque ela defendia o nome, o batismo era no nome do Senhor Jesus Cristo. Roma usava títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, porque introduziu a trindade egípcia no cristianismo. Então pegava um cristão verdadeiro, levava ele lá no pé do ídolo, aqueles bispos de Roma, ali com aqueles assassinos, com aquelas pessoas terríveis, encapuzado a cabeça para ninguém ver o rosto deles, eram mesmo os padres. E ali fazia ele prostrar diante de um ídolo chamado Maria, uma deusa. E aqueles irmãos então citavam para o bispo que o mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. Eu não posso prostrar diante de uma imagem. Então você vai morrer. Você não quer aceitar a nossa doutrina. Você não quer aceitar o que nós estamos te mandando aceitar. E aí, irmão, aquele irmão era levado e queimado, ou jogado para os animais, ou feito qualquer outro tipo de morte com ele. Torturava ele, destripava, fazia coisas terríveis, terríveis, está nos anais da história. Então eles morriam, porque Deus falou: ser fiel até a morte. Assim a terrível perseguição de Roma oficial caiu sobre os verdadeiros crentes, até que se levantou Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver 2 razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição, porém quando morreram, foram sucedidos pelos que matavam cristãos. Eram tão sentido esse negócio, sem sentido, que finalmente chegou à consideração pública que os cristãos deviam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Ele estava lutando para ser o imperador. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio que, se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Ele lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso, e ele foi vitorioso, e a liberdade de adoração foi concedida no Edito de Nantes, no ano de 312 depois de Cristo. Está na história. Se você quiser, pode verificar nas bibliotecas, na internet. Edito de Nantes, no ano 312, está lá registrado. Porém, essa isenção de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Constantino agora era o patrono. Como patrono, seu interesse era algo mais do que de um observador, porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário, tendo sido criado por Deus. Já a igreja ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus e, como diziam, coigual com o Pai. Com tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o chamado Concílio de Nicéia
em 325, com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal onde pudesse aplainar suas diferenças e chegar a um entendimento comum. Todos eles teriam que ser um. Esse era o desejo dele. Não é estranho que, embora começasse com Constantino, isto não morreu. Está bem vivo até hoje no papel do Concílio Mundial de Igreja. Todos sejamos um. Esse é o mesmo plano até agora, até esse momento. Agora veja bem, o que ele falhou em de fato conseguir, será conseguido nestes dias finais agora, através do chamado movimento ecumênico. Por que Constantino, meu irmão, queria que todos fossem um? Ele queria, quando ele fez o concílio de Nicéia e elaborou a doutrina da Santíssima Trindade, que não existia a doutrina da Santíssima Trindade, viu? Ninguém ouvira falar disso no cristianismo e nem no judaísmo. A Santíssima Trindade era uma doutrina do paganismo. Tanto que tem na Índia e na China, tem um Buda com 3 cabeças, a Santíssima Trindade budista, tem a Santíssima Trindade na Índia, Hare Krishna, Bhagavad Gita e vários outros. Tem o Íris, o Horus e o Osíris, né? Que é o pai, a mãe e o filho do Egito. Íris, Horus e Osíris, uma trindade egípcia. E tem 300 trindades no mundo. Então, o que Constantino fez? Ele queria unir pagãos com cristãos. Ele queria que todo mundo tivesse bem. Esse era o plano dele. Unir pagãos com cristãos. Ele não conseguiu, porque não tem como. Então o que aconteceu com a igreja? Levanta Teodósio X, pega esse concílio de Nicéia, essa doutrina da Santíssima Trindade. Teodósio X, o que ele faz? Ele faz um decreto. Quem não aceitar essa doutrina é morto. Ó, meu irmão, como que pode matar as pessoas por não concordar com a ideia deles? Isso aconteceu do ano 381. 325 foi o concílio. Depois, 381, foi feito o decreto. 381 a 1850, até no Brasil, morreu cristão. Até mesmo aqui no Brasil. José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, os padres, os bispos que vieram da Itália, ficaram aqui no Brasil, fizeram índios afogar cristãos luteranos que não concordavam com a doutrina de Roma. Até mesmo no Brasil, em meados de 1850, isso aconteceu. Agora, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Esta interferência do Estado na igreja é uma tolice, porque o mundo não compreende nem a verdade que se encontra na palavra. Por isso que não podia unir pagãos com cristãos, nem os caminhos da igreja. Ora, a própria decisão dada pelo concílio em que Ários estava errado foi revertida 2 anos mais tarde pelo imperador, e por muitos anos aquela falsa doutrina foi impingida ao povo. Porém, que a igreja e o Estado se ajuntariam foi em verdade pré-conhecido do Senhor. O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. Realmente o Estado e a igreja estavam casados. A igreja de Roma, claro, não a verdadeira. Estavam casados. A política e a religião estavam unidas. Os filhos desta união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. Não somente o Estado e a igreja se casaram nesta era, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo e estava entronizado como Deus na adoração. Com a ajuda de auxílio federais, as igrejas herdaram belos edifícios, por causa da política, que eram revestidos com altares de mármore branco, imagem de santos falecidos, e é bem nesta era que a besta de Apocalipse 13:3, que foi ferida de morte, o Império Romano pagão, voltou à vida e ao poder como o Santo
Império Romano. Veja, o Império Romano pagão, a Roma pagã, se tornou a Roma papal. Roma, como uma nação material, sofrera muito a exaustão e em breve sofreria por completo. Porém agora já não importava, porque o seu império religioso a manteria internamente no topo do governo mundial, onde ela não aparentaria fazê-lo externamente. Quer dizer, concluiu o intento, conquistou, dividiu, conquistou, aí começou a introduzir a mudança da doutrina, como já mudou tudo. Batismo mudado, ceias mudada, no lugar do culto é missa, acende vela para santos falecidos, que é espiritismo. Você não pode comungar com morto. Você não pode acender uma vela e falar com a pessoa que morreu. Isso é espiritismo. E se você comunga com o que morreu, que é espiritismo, isso é doutrina de demônio. Assim chama a Bíblia. Doutrina de demônio. Então, meu irmão, eu sei que é forte, mas estou entrando nesta denúncia porque estou do lado de Deus. Deus está dando essa denúncia. Isso não pode ficar escondido. Os nossos irmãos, você, meu irmão, tem que ouvir. Você tem que entender. Você tem que captar as coisas. Se você quer salvar a sua alma, se você quer sair desse mundo cheio de pecado, cheio de engano, você tem que tomar a palavra como ela é. Não aceite o que qualquer pessoa te conta. Examine as escrituras. Examine a palavra. Examine a história. Veja nos anais da história. Agora, deixe-me mostrar a exata verdade escriturística desse assunto, porque não quero que ninguém pense que estou dando uma revelação de mim mesmo, uma que não se encontra na Escritura. Aqui, amados, eu poderia entrar falando sobre Daniel. Não vai dar porque o tempo nosso já esgotou. Amanhã eu vou finalizar essa partezinha da denúncia para falar de Babilônia, dos 4 impérios, não é isso? O cabeça de ouro, o peito de prata, o cintura de bronze e os pernas de ferro com os dedos de barro. Aquela grande estátua do rei Nabucodonosor, que representa os 4 grandes impérios que está comandando o mundo. São impérios espirituais, reinos espirituais. E você tem que vencer esses reinos espirituais, porque esses reinos espirituais estão no coração da humanidade, não no meu, porque Deus me libertou. E agora o que reina, eu estou no reino de Deus, na sua palavra. Mas milhões de pessoas estão debaixo desses 4 reinos, babilônico, medo-persa, grego e romano. Mas no sentido espiritual, é o reino da idolatria, o reino dos vagabundos, o reino da jogatina e o reino do entretenimento. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Se você é bom, você escapa, você vence. Mas se você não for bom, você vai sofrer danos. São 20 horas, 51 minutos. Nós vamos ter uma palavra de oração para nós soltar o cântico e finalizar. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Nosso eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso também, estamos gratos a Ti, Senhor, porque desde a primeira era da igreja, a igreja noiva sempre enfrentou dificuldade, lutas tremendas, Pai. Eles viveram aquela época, a era do boi. Os cristãos foram influenciados pelo animal de sacrifício, que era a era do boi. Hoje nós estamos no dia da águia. A águia quer dizer arrebatamento. Mas aqueles cristãos que viveram na era do boi, eles deram suas vidas. Eles morreram nas arenas. Foram comidos por leões, queimados na fogueira, enterrados vivos, destripados, feito coisas horríveis com eles. Mas como o Senhor falou, não tema quem mata a carne, mas não pode fazer nada com o espírito e com a alma. Hoje, Pai, não tem um leão para nos devorar. Não tem uma fogueira para nos queimar. Mas há um grande engano nas igrejas. Há depravação sexual nas ruas. Estamos numa era gadarena, podre, nua, terrível. Pior do que aqueles dias, porque lá era fisicamente, mas hoje é espiritualmente.
Somente o Senhor para nos guardar, nos livrar de todo mal. E nesta noite, Pai, para finalizar, eu peço as tuas bênçãos, que o Senhor continue conosco, dando a nossa sustentação com tua palavra, nos ungindo, colocando sobre nós a tua mão de poder, nos guardando, nos livrando de todo mal e de todo perigo. Abençoe teus filhos, os que estão sintonizados conosco, todos os nossos irmãos que estão no companheirismo ali no tabernáculo, os irmãos que congregam com o pastor José Nelson, com os demais ministros aqui em Campo Grande, que estão levando ombro a ombro esta mensagem, que o Senhor dê uma bênção especial na vida de cada um deles. Peço também, Senhor, nesta noite, em favor da irmã Teresa, ajude a irmã Teresa, Pai, ela precisa da tua misericórdia, ela precisa, Senhor, de uma sacudida do teu Espírito Santo na vida da tua filha, para que ela possa ser liberta e curada de todo mal. Também peço a favor da irmã Elza, que o Senhor ajude a tua filha, suas filhas, seus parentes, o seu lar. Eu entrego em tuas mãos, Pai. Peço também pelo irmão Ademir Vicente, a irmã Sônia e a sua mãe Marina. Abençoe esta família. Ajude o irmão Ademir, ó Pai, sempre liga para nós. É um homem de muitas lutas, muitas batalhas, mas até aqui ele está vencendo. Continue dando para ele esta grande graça de ser um vencedor. Abençoe ele e seu lar. Também peço em favor de Isaura Maria, irmã da irmã Sheila, para cura e libertação. Peço em favor da irmã Cida, que está aqui também conosco, ali do outro lado, veio visitar a nós, que o Senhor abençoe a irmã Cida e dê para ela o desejo do seu coração. Peço em favor da irmã Maria Rita, da Renata e da Cris, que o Senhor abençoe a irmã Maria Rita e suas filhas, dando vitória, graça e ajudando essas irmãs a se posicionar na tua palavra. Peço pela irmã Giselda que nos ligou, ajude a irmã Giselda, seu marido, seu lar, sua família, curando e libertando. Tire, Pai, a irmã Giselda de todo problema, restaure a saúde no seu lar, seja o que for, conceda a vitória. Peço para a irmã Giane também que o Senhor realize o desejo do seu coração, tirando ela dessa situação em que ela caiu, que ela entrou. Pai amado, o Senhor pode estender o braço forte e ajudar a irmã Giane a alcançar a grande vitória do amor divino. Conceda, Pai, para a tua filha. Peço pela Sandra, por venda de casa e causa na justiça, e peço pelo pequeno Jonathan, netinho da irmã Cristina, que o Senhor cure e liberta completamente esta criança. E peço, Pai, em favor de todos os nossos irmãos ali do tabernáculo, que estão sintonizados conosco, que as tuas bênçãos sejam derramadas em suas vidas. Eu entrego, Pai, com toda certeza que alcançaremos a vitória, porque o Senhor disse, tudo que pedirdes, crendo recebereis. E isso estamos pedindo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz.
E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. A voz do Sétimo Anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação aqui na Cultura M680. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, na Vila Santa Luzia. Pastor José Nelson é o pastor que dá sustentação com a mensagem da hora. 92950847 é o telefone do pastor José Nelson. Se você deseja, pode estar em contato com ele. Culto na quinta-feira, 19h30, e aos domingos, às 18h30. Tabernáculo Monte Sião também fica na rua Anchieta, número 82, na Vila Piratininga. Culto na quarta e na sexta, 19h30, e aos domingos, às 18h30. O telefone nosso é o 9271-1350 para contato comigo, e o 3386-1112. Se você deseja, irmão, fale conosco. Vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus. A fé que vence todas as coisas. Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Andava triste, sem amparo, sem destino, qual mendigo, sem alento, sem abrigo, sem um amigo, sem ter paz no coração. Solidão me acompanhava, sem ter direção. Tal qual Jacó, parei no meio do caminho. Ele não via que o Senhor estava ali. Era Betel, seu lugar de adoração. Deus da mesma salvação foi quem nos trouxe aqui. É com certeza um trabalho a fazer, ao receber mais uma bênção do Senhor. Às vezes não entendo onde me mandando, sempre vou realizando o que me mandou. Mas os caminhos de José para o Egito, eu acredito o que dita meu Senhor. Escreve certo pelas linhas gloriosas, torna a vida majestosa de um sofredor. Foi o Senhor quem me trouxe até